Boa noite, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e possivelmente um dos vídeos mais importantes para qualquer pessoa que é cristão ou para uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho de Cristo, uma pessoa não salva e também para uma pessoa salva, para ela ter mais uma noção de versículos que auxiliam na salvação ou para que ela possa utilizar esses versículos quando ela for pregar a palavra de Deus. Então, neste momento, eu digo boa noite para você, meu amigo ou minha amiga, que ainda não conhece o Evangelho de Cristo. E eu lhe faço uma pergunta extremamente importante. Se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Você consegue ter alguma confirmação? Se sim, você sabe mostrar que versículos, aonde que na Bíblia há essa confirmação da salvação? Muitas religiões vão dizer de diversas maneiras o caminho que você atingiria o céu, que você chegaria no paraíso, que você fugiria do inferno. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E como ter certeza absoluta, não só do caminho para ir para o céu, como também de que você vai para lá. Então é isso que a gente vai analisar nesse vídeo aqui com alguns versículos. Então, o essencial da salvação pode ser categorizado em quatro simples tópicos. O primeiro é o problema, o segundo é a consequência, o terceiro é a resposta e o quarto é a certeza. Então, com esses quatro tópicos que a gente vai analisar, cada um comparando escritura com escritura, a gente vai poder ter esse entendimento completo da salvação e ter essa garantia de que você, se você morresse agora, você irá para o céu. Então, primeiro, aqui no problema, gostaria de começar em Romanos 3, versículo 23. Então, Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, isso é um conceito muito importante para se entender na Bíblia e na palavra de Deus, no cristianismo em geral. Todos somos pecadores. Não há nenhum que não peque, não há nenhum que não faça mal. O único que esteve nessa terra e que não pecou foi Jesus Cristo. Mas nós, como homens, somos pecadores. Não por conta que é colocado sobre nós esse peso, não porque nós não temos escolha, mas são pecados de nosso próprio coração que nos levam a essas situações. Então, neste momento, eu gostaria de pedir para que vocês virassem para Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Então, até no Antigo Testamento, a gente ainda tem essa reafirmação. Versículo 20. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então, é algo tolo. Nós nos enganamos quando dizemos que não temos pecados, que somos perfeitos. Isso é uma fala totalmente vã. E só para confirmar, para completar esse assunto, porque algumas pessoas vão dizer muito erroneamente que a tentação, eu pequei porque o Satanás está sempre me fazendo pecar, ou até mesmo que Deus colocou a tentação na pessoa. Mas a gente tem que entender uma coisa muito importante: o diabo nos tenta, sim, o diabo nos tenta, mas não é em todos os casos, não é em todos os pecados que realizamos. Muitos dos pecados que as pessoas realizam, eu e você realizamos, vem do nosso próprio coração. E Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14 confirmam isso. Versículo 13: que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, nosso próprio coração, nossa própria vontade, nossa carne. Então, o pecado, muitas vezes a tentação vem de nós, não só de Satanás,
mas também de nós. Deus não tenta ninguém. Deus nos testa. Deus nos coloca em situações em que sempre vamos ter a escolha de não pecar. E nesse teste nós temos a escolha. Se nós vamos falhar ou se nós vamos sair mais fortes. Então, essa é a questão. Deus não tenta ninguém, mas Deus testa em alguns momentos. Então, concluindo esse tópico, qual que é o problema? Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Então, daí que entendemos o problema, fica a questão. Qual que é a consequência desse problema? Então, virem para Romanos 6, versículo 23, para que possamos compreender totalmente o grande, o enorme problema que gera essa consequência, qual que é o impacto do pecado, qual que é o impacto desse problema. Então, em Romanos 6, versículo 23, descobrimos o salário do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui a gente vê que qual que é a consequência do pecado? A morte. Mas esse versículo não é totalmente desesperador, porque ele também nos traz um amparo. Mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a gente vai analisar um pouquinho mais esse assunto na resposta. Mas continuando aqui um pouco na consequência, vamos ler agora em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8, vemos que: mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, todos os pecadores, de todos os tipos. A gente tem aqui mentirosos, assassinos, incrédulos, medrosos. E você pode chegar e falar: poxa, João, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fui um feiticeiro. Mas quem que nessa vida nunca mentiu? Quem que nessa vida nunca pecou em nenhum momento? Então, é importante ter essa questão, é importante ter essa noção do impacto do pecado. Então, virando agora para Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 8, a gente pode aprender também um pouco mais da consequência do pecado, ou melhor dizendo, dos pecados. Então, indo para Romanos 5, no versículo 8, nós vemos que: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então aqui, já vendo sobre a consequência, a gente começa a entender um pouco da resposta. Essa resposta, sem dúvidas, está ligada com Jesus Cristo. Mas de que forma? Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo, quando se sacrificou na cruz, ele absorveu os nossos pecados. Ele nos proporcionou um descanso. E ele nos oferece um presente. O preço do pecado é a morte, sim, mas você e eu e todos nós, seres humanos, não precisamos morrer, porque Jesus Cristo pagou tudo por nós. Então, vendo aqui um pouco sobre a resposta, em Romanos, capítulo 10, versículo 13. E Romanos é um excelente livro. Romanos e João são os melhores livros para falar sobre a salvação. Não só nessa questão de que é pela fé, mas também que ela é eterna. Então, Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que nós temos que fazer para sermos salvos? Fica sabendo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. E aqui no versículo 13 a gente vê claramente: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Isso gera muitas dúvidas nas pessoas, infelizmente, porque muitas religiões vão pregar falsamente que para ser salvo a pessoa precisa ter a vida limpa, a pessoa precisa ir na igreja, a pessoa precisa doar dízimo e todos os tipos de desculpa, quando a Bíblia é extremamente clara que não são obras que nos salvam, mas é a fé. João 3,16 é um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia. Eu acho ele extremamente bonito e eu acredito sinceramente que ele coloca um ponto final em qualquer dúvida que possa ter sobre esse assunto. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo é espetacular. Ele mostra o sacrifício de Cristo, que Cristo morreu por nós, e ele mostra como nós somos salvos, crendo no Senhor Jesus. E a partir do momento em que cremos nele, não precisamos fazer mais nada. Não precisamos de obras. Ninguém é salvo por obras. Isso é algo extremamente vão de se dizer. Isso é algo completamente errado de se dizer. Então, não só isso, não é só pela fé, não é só crendo em Jesus Cristo, mas também a vida eterna. Algumas pessoas vão falsamente dizer que você pode perder a salvação. E isso só traz mais confusão. Porque uma pessoa que crê em Jesus Cristo, e sabendo todos nós que não somos livres do pecado, todos nós pecamos diariamente, inclusive, a pessoa pode acabar pecando e pensando, poxa, será que eu perdi a minha salvação? Poxa, quanto de pecado é suficiente para uma pessoa perder a salvação? Ela tem que se arrepender, ela tem que estar disposta a se arrepender. Como que é essa situação? Mas quando a gente lê esses versículos, a gente vê em algum momento, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que ter uma vida limpa, você tem que pedir constantemente perdão, você pode perder a sua salvação? Não. Tenha a vida eterna. Eterno é algo sem fim. E essa é a beleza da salvação, que está em Cristo Jesus. Quando cremos em Jesus Cristo, somos salvos. Presente, não passado, não futuro. Não seremos, nem fomos, nós somos salvos. Então, em Efésios, capítulo 2, também fala bastante dessa questão e faz essa diferenciação espetacular entre uma salvação por obras, né? Seria a salvação por obras ou seria a salvação pela fé? Então, indo para Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então, Efésios 2, versículo 8 e 9, também trata certeiramente com essa situação. A salvação é pela fé. Assim como em João 3,16, assim como em Romanos 10,13, a salvação é pela fé. Não é algo que pode ser conquistado com obras, mas é um presente que Deus nos dá. É um presente que Deus oferece para todos. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele prefere que ele se arrependa. E muitas pessoas vão entender se arrepender como se arrepender dos pecados. Mas muitas das vezes, esse se arrepender se refere a virar, a contornar, a mudar o caminho que você está seguindo. E se arrepender do quê? Se arrepender de ídolos, se arrepender de falsos deuses, se arrepender de rezar para santos, se arrepender de confiar em falsos deuses, em ídolos, em outras pessoas e focar a sua confiança total no Senhor Jesus Cristo, focar a sua confiança total em Deus. A partir desse momento em que você verdadeiramente se arrepende e muda o seu destino para Cristo, você é salvo e você tem a vida eterna. Não está mais em risco de condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, algo espetacular que podemos perceber em Atos 16, no versículo 30 ao 31, é exatamente isso, exatamente essa questão. Aqui tratando de Paulo e Silas, que o carcereiro, eles estavam na prisão, teve um grande terremoto, uma história magnífica. Mas o versículo que mais me chamou a atenção foi esse do 30 ao 31. E conduzindo-os para fora disse, Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Tem uma dúvida que quase todo ser humano tem. Nossa, será que eu vou para o céu? Como saber se eu vou para o céu? O que eu devo fazer para ser salvo?
E aqui no versículo 31 tem a resposta inteira, tudo que a gente precisa saber. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a gente vê aqui essa confirmação. Paulo não estava mentindo quando ele disse crê. Ele não disse pare de beber, pare de fumar, seja uma pessoa mais calma, doe tudo que você tem. Não, ele não disse essas coisas, mas é constante. A salvação por obras é inalcançável, porque não é atribuído para aquele que trabalha o valor do salário, mas sim o valor da dívida. Então é importante a gente fazer essa caracterização, que a salvação somente pode ser conquistada através da fé em Jesus Cristo. Então agora a gente entra na confirmação. Tudo bem? Então, para concluir esse vídeo, para concluir com vários versículos que até agora todos se alinharam. Afinal, a palavra de Deus é perfeita, não há erro nela, é constante. A salvação sempre foi por fé. Inclusive, Hebreus capítulo 11 é espetacular. Fala sobre a fé de várias figuras importantes do Antigo Testamento para confirmar que desde Gênesis a salvação sempre foi pela fé. Jesus Cristo não morreu só por quem estava vivo naquela época ou por quem iria vir. Mas Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi sacrificado para sempre. Morreu de uma vez por todas. Seu sacrifício encobriu toda a humanidade. Então, indo para Hebreus capítulo 4, recomendo Hebreus capítulo 11, para quem quiser entender um pouco mais essa questão da fé no Antigo Testamento. Fantástico. Mas, focando aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 3 ao 4. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse: assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Então, nesse versículo 3, porque nós que temos crido, entramos no repouso. Quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente entra nesse repouso, a gente tem a salvação. Estamos tranquilos, não precisamos mais trabalhar. Então, no Antigo Testamento, o dia sabático era uma representação desse descanso. Esse descanso da salvação, uma representação muito bonita do que ainda estava para ser revelado. Então agora vamos voltar para João capítulo 5, também um excelente livro, falando sobre essa questão da fé, essa questão de Jesus Cristo, bem focado, o Evangelho e a salvação. Então no capítulo 5, no versículo 24, na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem crê já passou da morte para a vida. Não é possível nós retornarmos para a morte depois que passamos para a vida. Se a vida é eterna, não há como perder. Uma pessoa que crê e que confia em Jesus Cristo, confia para sempre. Vai manter essa fé até o final dos seus dias. Então, aqui em João capítulo 10, nós vemos também mais um pouco sobre essa confirmação, essa certeza que temos da salvação. Então, em João 10, versículo 28 ao 30. Começando aqui no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. E nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então, alguns versículos fantásticos. A Bíblia é repleta de sabedoria, a Bíblia é repleta de ensinamentos que a gente pode carregar para a vida e que nos trazem salvação. É ouvindo a pregação da palavra que vem a fé. A partir de uma pessoa salva, pregando o Evangelho, outra pessoa pode ser salva. Então, para concluir aqui, vamos retornar, por último, para onde começamos, em Romanos. Romanos, capítulo
tirar da mão do Pai. A partir do momento que somos salvos, nada pode fazer nós perdermos a salvação. Então, em Romanos 8, versículo 37 ao 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a Bíblia tem um só evangelho. De Gênesis a Apocalipse. Um único evangelho. Uma única salvação. A salvação pela fé. A vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é neste momento que eu deixo aqui esse evangelho para aquele que já é salvo, ótimos versículos para serem utilizados numa pregação, e para aquele que ainda não é salvo, um convite para aceitar Jesus Cristo em seu coração. E se você aceita o presente, eu peço que nesse momento você tire alguns minutinhos para orar comigo. Senhor, eu sei que eu sou um pecador, e eu sei que eu mereço ir para o inferno, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu posso ser salvo. Eu creio em Ti, eu confio somente em Ti, e eu aceito o seu presente, ó Senhor. Neste momento, eu gostaria de pedir para que eu possa ser salvo. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Não é essa oração que vai salvar, é a fé em Jesus Cristo. Mas é uma pequena oração simbólica para que, se você verdadeiramente quer aceitar Jesus Cristo em seu coração, para que possa ser concretizado, para que possa ser simbolizado e ficar marcado em sua vida este momento único que é entrar nesse repouso, que é aceitar a salvação. Então, obrigado a todos que assistiram, uma boa sorte, e que Jesus Cristo possa entrar no seu coração e encher o seu corpo do Espírito Santo. Obrigado e até mais.